Ganhamos do Japão no último jogo da Copa do Mundo, mas a gente ganha deles em quase tudo, né? Né? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi escrito por Soy Rebelde, revisado e narrado por Leafar. A cada 4 anos, a gente esquece toda a roubalheira dos políticos safados e o tanto de imposto e extorsão estatal que piora as nossas vidas para assistir à Copa do Mundo. A gente até esquece que tem um velho babão doente, diagnosticado com excesso de marxismo nas veias, liderando milhões de pessoas numa nação continental. Para você ver. Ganhamos uma partida sofrida contra nossos amigos do Japão. Queimamos a língua por falar mal do Casemiro. Vimos o Vini Júnior quase fazer um dos maiores gols da carreira dele na seleção. E viramos o jogo nos últimos segundos, não foi minutos não. Os japoneses voltarão para casa, aquela ilha pequenininha e modesta que nos humilha em questões socioeconômicas e principalmente no quesito liberdade. Uma ideia me veio em mente. E se usássemos toda essa temática tão amada por nós para falarmos sobre temas muito importantes que precisam ser ensinados e conhecidos por todos nós brasileiros? Vamos tirar a bola de campo e olhar para outras questões sociais. Existem várias áreas em que o Brasil consegue se destacar e brilhar muito, enquanto em outras, o Japão simplesmente joga em um nível completamente superior. Educação, segurança, tecnologia e desenvolvimento econômico são apenas alguns dos campos em que os japoneses abriram uma vantagem gigante ao longo dessas últimas décadas. Por outro lado, existem aspectos em que os dois países compartilham desafios bem parecidos, exercem influência mundial ou até trabalham juntos. Comparar o Brasil e o Japão é uma forma excelente de entender de verdade as nossas fraquezas e os nossos pontos fortes nesse jogo macroeconômico global. Quando o assunto é educação, esquece. O Japão humilha e parece até covardia comparar. Os estudantes de lá aparecem regularmente no topo em matemática, leitura e ciências. E é bizarro pensar que o Ministério da Educação japonês define cada detalhe do currículo e aprova todos os livros didáticos. Mas aí, o livre mercado entra rasgando na educação japonesa e no contraturno. Existem os jukus, que são tipo cursinhos privados de reforço. Como a prova para entrar nas melhores universidades é brutal, as famílias investem pesado nesses cursinhos particulares. O Brasil pena para oferecer o básico porque o nosso modelo estatal é inchado e engessado, cobrando caro e falhando em entregar qualidade. Gol do Japão. A diferença na segurança pública é talvez uma das coisas que mais chamam a atenção de cara. O Japão é famoso no mundo inteiro por ter índices baixíssimos de crimes violentos, permitindo que as pessoas andem tranquilas de madrugada. Eles conseguiram isso fugindo do discursinho esquerdista que tenta proteger bandidos. Lá, se você comete um crime hediondo, é vala ou cadeia. Aqui no Brasil, o Estado falha miseravelmente em nos proteger, o que nos obriga a pagar impostos altíssimos e ainda recorrer à segurança privada para ter um mínimo de paz. Gol do Japão. No tema macroeconomia e microeconomia, o ambiente econômico no Japão é muito mais previsível para quem quer investir ou produzir riqueza. Eles têm direitos de propriedade muito bem definidos e uma burocracia estatal que, apesar de ser detalhista, funciona como um relógio para ajudar os negócios a crescerem. O Brasil é o oposto prático disso. A gente vive esmagado por uma carga tributária absurda que suga o fruto do trabalho das pessoas. Somando isso ao excesso de regulamentações e leis trabalhistas super complexas, temos um cenário onde o nosso Estado pune quem tenta gerar valor, criando barreiras que atrasam a nossa economia. Outro gol do Japão. Mesmo com os dois países figurando entre as maiores economias do mundo,
A diferença grita quando a gente olha para a riqueza produzida por cada habitante. O Japão consegue manter uma renda muito alta e um ótimo padrão de vida, reflexo de décadas de alta produtividade e um foco gigante em eficiência. O Brasil tem uma economia enorme no tamanho total, mas a grana que chega no bolso das pessoas, na média, é bem menor. Isso escancara os nossos problemas de gestão e mostra como o peso de um sistema centralizado ineficiente atrapalha a criação de riqueza de verdade na ponta. Mais um gol do Japão. O Japão virou uma referência absoluta em coisas como robótica, trem-bala, eletrônicos e muita tecnologia avançada. A infraestrutura deles, que teve um planejamento que valorizou muito a iniciativa privada, faz com que pessoas e mercadorias circulem com uma eficiência de dar inveja. Nós ainda sofremos problemas antigos, dependendo demais de rodovias e investindo pouco em pesquisa. É o clássico problema do planejamento estatal brasileiro, onde as obras demoram décadas, custam fortunas e impedem que soluções inovadoras melhorem a logística do país. 5-0 para o Japão. Mas se você acha que esse vídeo é só uma grande epopeia de síndrome de vira-lata, você se enganou. Vamos tentar virar esse jogo e citar onde o Brasil consegue superar o Japão. Quando o assunto é energia, o Brasil também possui uma vantagem pouco comentada por nós libertários. Nossa abundância de rios, sol e vento permite uma geração de energia muito mais descentralizada do que em países altamente dependentes de importações. Apesar das cagadas estatais no setor elétrico, crescemos a cada dia a produção privada e individual de energia solar em residências, fazendas e empresas, reduzindo a dependência das grandes distribuidoras. Já o Japão, por possuir poucos recursos naturais e depender da importação de combustíveis, mantém um sistema energético muito mais vulnerável ao controle estatal e às decisões centralizadas. Gol do Brasil! O brasileiro desenvolveu uma cultura de sobrevivência baseada no empreendedorismo informal e no agorismo. Milhões de pessoas trabalham por conta própria, vendem produtos, prestam serviços e movimentam uma enorme economia paralela para escapar da burocracia, da carga tributária e das dificuldades impostas pelo Estado. Enquanto isso, o Japão possui uma cultura muito mais voltada ao emprego formal, ao cumprimento rigoroso das regras e à dependência de grandes empresas, deixando menos espaço para iniciativas espontâneas fora das estruturas oficiais. Também, sem CLT é fácil, meus amigos japoneses? Dito isso, gol do Brasil. Na produção de alimentos, o Brasil demonstra como mercados relativamente livres conseguem gerar riqueza mesmo enfrentando uma pesada intervenção estatal. O agronegócio brasileiro alimenta centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro graças à produtividade de produtores privados. Além disso, pequenos produtores e mercados locais frequentemente encontram formas de contornar burocracias excessivas para continuar produzindo e comercializando. O Japão, por possuir pouca terra agricultável e depender fortemente das importações, tem muito menos autonomia alimentar e depende muito mais das políticas governamentais para garantir o abastecimento. Gol do Brasil. O Brasil possui enormes reservas de água, petróleo, minérios e terras férteis. Embora o Estado imponha inúmeras barreiras regulatórias, a abundância desses recursos oferece oportunidades constantes para a iniciativa privada gerar riqueza. A principal limitação não é a falta de recursos, mas justamente a burocracia, a tributação e a interferência governamental. No Japão, ocorre o oposto. A escassez de recursos naturais faz com que o país dependa muito mais do planejamento estatal. Importações e acordos internacionais são necessários para manter sua economia funcionando. Outro gol do Brasil. A sociedade brasileira é um excelente exemplo de ordem espontânea. Ao longo da história,
Diferentes povos se misturaram sem qualquer planejamento central, formando uma cultura extremamente diversa e aberta a novas influências. Essa convivência surgiu principalmente das interações livres entre indivíduos, e não de políticas estatais. O Japão preserva uma identidade cultural muito forte, mas sua sociedade tende a ser mais homogênea, mais conformista e mais resistente a mudanças vindas de fora, o que reduz a espontaneidade das transformações sociais. Mais um gol do Brasil e estamos empatados, 5-5. Falando nisso, em referência ao empate de 1-1, que perdurou até depois dos 45 do segundo tempo, podemos citar pontos em que o Brasil e o Japão estão tecnicamente empatados. Os dois países mandam muito bem e têm um peso enorme na economia global. O Japão segue firme entre os mais ricos e dita o ritmo na indústria de ponta e nas finanças internacionais. O Brasil também senta na mesa dos grandes com um papel super estratégico, sendo um gigante na produção de comida, energia e matérias-primas, com ambos marcando presença ativa e tendo forte voz no G20. Cada um conseguiu o mundo de um jeito único através da cultura. O Japão conquistou milhões de fãs exportando animes, mangás, videogames e uma culinária maravilhosa, tudo com um toque de perfeccionismo incrível. O Brasil ficou famoso em todo canto por conta do futebol, da nossa música, do carnaval, das novelas e, principalmente, de toda essa alegria e energia que a gente tem em sermos usuários assíduos de todas as redes sociais. Criamos uma influência internacional gigantesca e totalmente orgânica, mostrando a força da nossa liberdade criativa. Brasil e Japão criaram uma relação econômica que se encaixa como uma luva. Eles precisam importar nossa comida, minério e matérias-primas para continuar girando. Em troca, as empresas de lá mandam para cá carros, máquinas, eletrônicos e tecnologias que a nossa indústria precisa muito. Esse é um exemplo maravilhoso de como as trocas funcionam bem no mundo real. Quando os países comercializam de forma inteligente, os dois lados ganham muito e a riqueza se multiplica. Esse jogo de soma zero que alguns esquerdistas querem que você acredite é, na verdade, uma baita mentira. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima.